Eu só lavo ele com sabonete. Aí hoje eu lavei com shampoo e ele ficou assim. Não foi ferreta, porque é liso, cabelo liso. É assim mesmo, né? Normalmente, se é oleoso, qualquer shampoo que você coloque, ele termina ficando muito liso. Liso, né? Aí tá parecendo que tem chapinha. Cabelo de índio é assim mesmo. Gente, vamos lá. Vamos primeiramente refletir um pouquinho. Tá aí essa foto dessa criança aí é o estilo do autismo, né? São muitas oportunidades, né, gente? Surge, a gente fica desconfiado aí. E casualmente, se for algo de supetão, sem ter ligação nenhuma com a gente, ou se for alguma coisa má, ou se for alguma coisa boa, às vezes a gente acha que não merecemos. E daí em diante, a situação do campo fica fértil, a ideia, né? Se for uma coisa má, você fica pensando assim, eu fui vítima de uma situação, né? Estou sendo perseguida sem motivo. E às vezes até se revoltamos. Se for uma coisa boa, a gente fica analisando com carinho, entendeu? Achando que talvez foi equivocada, mas que também merecemos. Então nossos pensamentos, eles fazem realmente a condição de nós estarmos bem ou ficamos aí aflitos, né? Por situações malignas. O que parece um mal, talvez não seja nenhum mal, seja um bem para a gente lidar com isso, com a evolução, né? E o que pode realmente nos prejudicar? É o mal que existe dentro de nós ou que é provocado pelas falsas avaliações das pessoas, pelos juízos maldosos, pelas desesperanças e temores, né? Se nós realmente amarmos as pessoas de verdade, a gente encontraria maldade? Será que o nosso interior não estaria bem consolidado no amor? Porque o amor cria em torno de nós uma energia que faz com que a gente chegue e se converta, né? Essa terça-feira eu quero, com certeza, que você reforce que o vírus, que agora parece que diminuiu a fatalidade dele, né? Está pela metade, e a gente tem ouvido pelos espíritos, né? As comunicações que eles falam que o vírus sofreu uma mutação, vai se dividir em dois, fica como uma gripe comum e ao mesmo tempo ele fica realmente letal, né? É a segunda onda, né? A gente não vai sentir os sintomas que alguém que pegou Covid sabe, né? Falta de paladar, dor de barriga, febre, essas coisas não vai existir mais, né? Vai ser uma gripe comum. Mas o que vai pegar realmente vai ser essa mutação dele que está sendo, né? Vamos pedindo a Deus para que nós possamos vibrar diferente, não entrar em sintonia com esse vírus. Vamos pedir a nossa Mãe Santíssima que nos proteja, coloque junto de nós a sua falange de amigos do bem, os médicos espiritual, para que nos auxiliem. Querida Mãe, nós pedimos nessa noite inspiração para o aprendizado, pedimos também a vossa proteção, a proteção da nossa família, das pessoas que nós amamos, pedimos por todos que aqui se encontram. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Filho de Deus, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Bom, a gente está se encontrando sempre, gente. Eu só trouxe aqui o nosso lar, um plano central da cidade. É a parte central da cidade. Aí eu trouxe aqui para vocês dar uma olhada, para ver se vocês me encontrem aí uma igreja, aí, um centro espírita, se existe alguma ligação. E veja que a parte da governadoria forma-se a estrela do Ciclo Salomão, né? Quem já conhece esse símbolo sabe, né? A lamparina é um pouco parecida com isso aí. Gente, aí ó,
Nós temos fontes luminosas, jardins floridos, parque de águas, nós temos quarteirões, árvores, campo da música, parque hospitalar, tem um hospital, Ministério do Auxílio, que você vai pedir informação, Ministério da Comunicação para você ver e se comunicar com as pessoas que ficaram no corpo físico. Tem uns bancos para sentar e tem onde fica a governadoria, como se fosse o governo, né? Aqui é o Ministério da União Divina, é só esse ministério aí. Na verdade, são 4 ministérios no nosso lar, né? Lá embaixo é o Ministério da Comunicação, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Elevação, o Ministério do Esclarecimento, mais 4 ministérios. Então, ao todo, são 5 ministérios, né? Forma-se aí a estrela, né? Não é bacana isso, gente? A maioria dos espíritas pensa e imagina ir para aí, quando desencarnarem, né? E aí o nosso lar fica no posto de socorro, é um posto de socorro, fica bem no umbral, né? Em cima da cidade do Rio de Janeiro, e dizem que tem muita gente aí de outros credos, né? Evangélicos, de outras denominações, né? E tem pouco espírita, viu, gente? Muito pouco espírita. Porque a gente tem muita coisa da vaidade, do orgulho, né? E aí perdemos muita coisa. Olhar. Essa mente que está aí, esse chakra que está aberto, a gente chama de chakra ágina, que fica entre a sobrancelha. E mais acima dele, os 2 dedos, nós temos o chakra frontal. Esse ágina vai dar em cima da visão, da audição. Quando a gente quer trabalhar aquelas manchas pretas no rosto, que fica daquelas orelhas, daquelas coisas, eu trabalho esse chakra aí e diminui essas orelhas. Por que eu trouxe o olhar? Olha o que acontece. Quando Pedro, uma descontração aí, encontra Jesus. Senhor, eu estou indo. Arrumou uma boia e Jesus bota a mão, Pedro. Dessa vez ele não afunda, né, gente? O que vocês entenderam nessa anedota aí? É que a gente estamos aqui buscando realmente esses artefatos aí, né, gente? A boia, ou seja, o conhecimento para passar por esse mar trevoso aí, né? Eu tinha conversado com os espíritos há pouco tempo, eles falaram para mim que o umbral, muita parte do umbral está sendo invadido por água. E eu lembro que no momento do desencarne nosso, muitos de nós ouvimos os gritos, e quando somos levados para um posto de socorro, a gente percebe o umbral do lado, né? Que é a cidade criada pelo homem, né? Não foi criada por Deus. Dizem os espíritos que muito dela está sendo invadida por água, e os espíritos estão correndo para as ruas, para as cidades físicas, e aquelas casas que não tem oração, que não tem evangelho no lar, essas casas que ficam só em briga, discussão, são portas abertas para esses irmãos aí abrigar-se. Vamos reciclar, né, gente? É legal, vamos reciclar o nosso conhecimento. Aí Hermínio C. Miranda, né? Ele disse que o espiritismo não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Está no Livro dos Médiuns, primeira parte, no item 18. E ele disse que sem um estudo sério, portanto, do Livro dos Médiuns, quaisquer empreendimento na área da fenomenologia mediúnica não passa de uma aventura irresponsável. Estudando o Livro dos Médiuns é um compêndio para todos nós que somos médiuns, elaborado a fim de facilitar melhor a maneira de exercer a mediunidade sem lágrimas. Nós estamos nesse curso educando a mediunidade, as faculdades mediúnicas, sem sacrifício, mas também sem utopia ou em qualquer irresponsabilidade nossa, sem presunção ou encantamento. Então, precisamos entender um pouquinho mais. E a visão de Kardec em relação ao mundo invisível, que é muito interessante, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9, Kardec fala assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, ortogou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, como o telescópio. Ele mergulha e olhar nas profundezas do espaço. Ele, como microscópio aqui, ele vê as pequenos seres, né?
descobriu um mundo infinitamente pequeno, mas para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Olha que Kardec nos fala, fantástico, né, gente? E aí a gente já aprendeu que nós somos, basicamente, somos 5 corpos, vamos atentar-se a 3 corpos, né? Que é o corpo físico, o duplo etérico, que é parecido com o corpo físico também, e o perispírito, que é igualzinho, só que não tem dente nem língua. Eu coloquei uma figurinha dançando para chamar a atenção de vocês, porque a gente precisa, gente, buscar entender o que o Livro dos Médiuns traz. No capítulo 4, o Espírito Lamares, ele fala assim: o que chamam de perispírito não é senão que outros chamam de envoltório material fluídico. Direi que esse fluido é perfectível aos sentidos, a extensão da vista e das ideias, fato aqui no espírito elevado, enquanto os espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerente, logo como os verdes matéria, daí o sofrimento da fome, do frio, etc. Então, aqueles espíritos mais inferior, sofrido, ele sente fome, sede, vontade de tomar banho, de dormir, toda essa parte, porque eles estão muito mergulhados no fluido animal do corpo físico, por isso que eles dependem muito da gente e ficam próximos das famílias, né? Adoecendo todo mundo. O sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Alma somos todos nós encarnados, é espírito no corpo, é alma. A gente aprendeu lá atrás que alma seria espírito, fantasma, não é. Nós somos alma. E o perispírito para nós, espíritos errantes, é o agente por meio do qual comunicamos com o mundo indiretamente, né, oculto. E aí tem essas modalidades que chamamos hoje de médium, né? Então, no perispírito está o acervo nosso, é o nosso Winchester. E aí tem tudo gravado lá, não adianta. O aspecto do perispírito varia de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. Então, cada um da gente tem o perispírito diferenciado na cor, entendeu? No tamanho, no peso. Então, depende do grau de evolução. O revestimento temporário imprescindível à encarnação é a reencarnação. E tanto mais denso ou menos sutil quanto evoluído seja o espírito que dele se utiliza. Então, quando o perispírito ainda está muito denso, menos evoluído, mais necessidade ele tem de reencarnar. A gente demora em torno de 30 anos, mas tem gente que faz um bate e volta. A densidade energética do perispírito é igual em todos os homens? É uma pergunta. Está nesse livro Terapia dos Passes. Aí os espíritos respondem: não, depende fundamentalmente do grau evolutivo do indivíduo. Campo energético específico inerente ao mundo a que o indivíduo está vinculado. Está aí nossa irmã Dulce com Teresa, né? O perispírito pode interferir no comportamento hereditário, ou seja, a gente pode trazer, a gente traz a nossa reencarnação anterior, a gente pode pegar uma reencarnação dessa e influenciar na vida atual. Ele diz que apenas modela o corpo. Tem muita gente que se parece fisicamente como outra existência corpórea dele, porque tem muito forte isso, esse formato na mente. Então, gente, a gente tem sempre, como médium, buscar orientação, reuniões periódicas para aprender alguma coisinha. Então, os centros espíritas, eu desenvolvi a mediunidade lá em Juiz de Fora, no Leão Denis, quando eu morei lá em Minas, e lá tudo era filmado durante o desenvolvimento mediúnico, né? As comunicações eram filmadas, tal, para que o médium visse depois aquela filmagem e com aquilo ali ele aprendesse. Então, toda a aula era passada, as informações da aula seguinte. Então, a gente já vinha preparado. É uma ótima ideia. Bom, a nossa aula de hoje são as manifestações espíritas. Quem nunca atribuiu um barulho, uma visão estranha, um vulto? Até a nossa sombra, a gente tem medo dela, às vezes, quando a gente está nessa situação, né? Muita gente está em casa, aí a gente escuta, caiu a panela, quebrar um vidro, a torneira abre. Isso tudo é manifestação espiritual. Ou o próprio vento derrubando as coisas, mas a maioria das coisas que está tudo tranquilo lá é espiritual.
alguém nessa casa tem maior produção de ectoplasma laboratorial, né? Que os espíritos utilizam esse ectoplasma para movimentar as coisas físicas dentro de casa. Então, será que há espíritos? Aí o Kardec responde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte. Forçoso também se admitir, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo. Realmente são diferentes, e separados por uma propriedade que é peculiar ao corpo físico, que é o duplo etérico, a energia. Então ele vai com a consciência dele, vai com as experiências dele, e vai estar próximo das pessoas que pensam igual a ele. Na questão 86 do Livro dos Médiuns, aí tem lá falando: há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim, durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Verifiquei não ser devida a nenhuma causa acidental. Mas na ocasião, foi só o que eu pude saber. Por essa época, tinha o frequente ensejo de estar com um excelente médium escrevente. Gente, quem nunca fez aquela brincadeira do copo, né? Botar ali, botar as letras e o copo girar e ir para aquelas letras. Eu acho que muitos de vocês fizeram isso. Essa é da minha época, viu? Então, esse relato do irmão aí, ele disse que interrogava os médiuns, interrogava tudo, para descobrir qual foi o espírito que estava fazendo aquela situação ali. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco de manifestação ou revelação. Mas a aula da gente é manifestação espírita. Em espiritismo, o que é que significa manifestação? É o ato ou efeito de um ou mais espíritos demonstrar sua presença por meio de aparição, fatos ou palavras. Então, se é por meio de aparição, mediunidade de efeito físico, né? Fatos, derrubar alguma coisa, efeito físico. Palavras, aí a psicofonia, ou mesmo na escrita, né? As manifestações espíritas são bases sobre o qual o espiritismo foi codificado. Então, começou por essas manifestações. Lá com a irmã Fox, nos Estados Unidos, quando começaram as mesas a girar, ele colocou, depois de um cesto, um lápis, e aí foi escrevendo ali, foi revelando para as pessoas. Então, revelação é uma coisa, e manifestação é outra. Manifestar é você falar daquela coisa. E revelar é você buscar numa história algo que venha descrever o que está hoje no futuro. Então, as manifestações mediúnicas sempre existiu. Desde a época de Jesus a gente viu muito isso. E também Moisés abriu-se o céu, né? Ele conversou com Deus, fez os 10 mandamentos, ali foi tudo faculdade mediúnica de Moisés, que ele recebeu aí dos Espíritos, pela psicografia dele, psicografou numa pedra, né, gente? Imagina, às vezes vão fazer, hoje inclusive tem um exercício prático com a psicografia, com papel e caneta ou lápis, né? E Moisés escreveu lá no papiro, numa pedra, os 10 mandamentos, imagine. É difícil, né, gente? Então, esse processo histórico que a gente traz, desde Maomé, por exemplo, encontrou o arcanjo Gabriel, né? Que aí reteve sem soltar, até que ele prometeu seguir o mandato e reconhecer a vontade de Alá. Mas assim, era uma forma de impor, né? A faculdade era imposta nas pessoas, né? E aí, hoje não. As faculdades são parceria. Os espíritos querem, estão buscando os médios, que somos nós. E aí a gente quer. Então, existem as manifestações espontâneas ou involuntárias, que são aquelas que o Kardec é definida, né? O médium tem consciência do próprio poder, exercendo malgrado seu ou influência no ambiente. Aí são aquelas manifestações de ruído, de pancadas, de perturbações, móveis, objetos são derrubados, chaves somem e assim por diante. As manifestações inteligentes está bem claro que são a psicofonia, usando a voz, a psicografia, o papel, a caneta, ou o ouvido, a audiência, né? Então, os ruídos espíritas têm característica inconfundível, gente. Quem não já estava dentro de casa assim, ô fulano, você ouviu a voz da pessoa lá fora? Se alguém está me chamando, vai lá fora, olha, e não tem ninguém. As pessoas mais antigas assim, manda dizer, vá com Deus. Mas é interessante. Às vezes a gente escuta estalo de madeira, barulho de relógio, tic, tic,
tac, tic-tac, né? E esses contatos leve, fraco ou distinto, muitas das vezes são utilizados pelos espíritos de uma forma de se manifestar. E muitos de nós, na manifestação espírita, na comunicação espiritual, aí tem muitos médios que ficam ali aguardando, né? Diz, poxa, vem esse pensamento e ele não sabe colocar para fora isso. E sintonizar melhor com o mentor ou aquele espírito que está ali. Então, as manifestações físicas podem chamar a atenção de convencer as pessoas que estão ali, ou mesmo nem chama atenção, mas traz um grande ensinamento. Às vezes o espírito nem fala. Imagine, gente, se vier um surdo e mudo falar através de um médium, da comunicação, como é que fica? A Pedro, e tem surdo e mudo no mundo espiritual? Tem. Até ele entender que a deficiência dele, de surdo e mudo era do corpo físico, ele já passou um bom tempo no mundo espiritual ainda fazendo sinaizinho ali de livre para conversar com as pessoas. Então os espíritos nos cercam incessantemente quando sabe que você tem medo. Aí coloca cobra, bota bicho e aparece do nada, você olha, meu Deus, uma barata aqui, não sei o que, os espíritos traz, gente, traz para junto da gente. Está aí uma cena bem interessante que está em Mateus, no capítulo 16. Jesus fala assim para todos, né? E diz assim: sobre esta pedra edificarei minha igreja, né? Esse rapaz aí está aí de joelho, né? Junto do Jesus aí, para mim, como ele é um jovem ainda, do lado dele, os mais velhos, mais altos, esses grandão aí, é o Pedro, né? É o Tiago, não, ali é Arimateia. Esse aqui está aparecendo aí, gente, o João Evangelista, mais jovem, né? Quem nunca viu essas histórias na Bíblia, né? Paulo de Tarso, na prisão, ele escrevendo lá, né? Ele escreveu, até para a cidade de Corinto, ele escreveu muitas coisas. Olha o João Evangelista escrevendo o evangelho dele, vendo uma luz, né? E essa luz falava com ele. Aqui são as oportunidades de esclarecimento e consolo, a psicografia com a faculdade. Olha essa senhora que recebeu a informação de um filho, né? Como ficou tão emocionada. Olha essa pintura mediúnica de nosso irmão. Ele é de Salvador, tem um centro espírita lá em Mussurunga. Me fugiu o nome dele agora, mas eu vou lembrar ainda. Pensem em convidá-la para aqui para Paulo Afonso, a gente fazer umas pinturas de tela. Eu, inclusive, comprei uma tela dele que ele foi pintado em 11 minutos, mas é lindíssima. É um jarrão de flores assim, lindíssimo. Então, suponha que os espíritos queiram nos transmitir algo, como eles o fariam, não? Como é que ele faria? Hoje em dia a gente vê que os espíritos estão teclando conosco. Né? E aí a gente vai entender essa situação. Como é que eles vão se conversar? Imagine agora você sem o corpo físico. Como é que você faria para conversar com sua família? Que meio você ia utilizar? Pancadas? Ia puxar nas pernas das pessoas mesmo? Como seria a sua manifestação? Assovio? Cantando? Eu mesmo ia aparecer dançando. Gente, tem um irmão nos Estados Unidos que ele tem desenvolvido um aplicativo para conversar com os mortos, que ele falava mortos, né? Desencarnados. E tem um episódio, uma série chamada Black Mirror, de conto de suspense e paranoia relacionado à tecnologia. Nessa história de série, gente, uma mulher perde o marido em um acidente de carro e acaba se inscrevendo em um serviço online que recria uma pessoa virtual, personalidade do marido falecido. Olha, as pessoas estão criando muita coisa. E o mundo espiritual, para nós, não está longe, não, gente. Está junto conosco. A gente fica nessa paranoia enorme, né? Então, os Espíritos do Senhor, que tem aqui como mérito
de trazer para nós os conhecimentos, a fim de que nós possamos, através do conhecimento, aí evoluir, crescer, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos deixam. São grandes vozes no céu, né? Podemos chamar de céu, que ressoa como som de trombeta, canto de anjo, nos convidando nós homens para o divino concerto. Então toma a tua líria aí, fazer o seu unissonos, vozes e hinos sagrados, homens e irmãos a que chamamos e a que amamos, né? Junto de nós estamos sendo convidados, gente, porque as vontades do Pai que está no céu está aqui conosco, e um dia a gente vai bater nessa porta, Senhor, podereis entrar nesse reino do céu? É bem hilário isso, né, gente? Muitos de nós, médium, estamos percebendo aí as vidas passadas, né? Vidas passadas corpóreas. Isso aí, se eu percebo uma existência minha, seja pelos sonhos, né? O que eu tenho que fazer? Buscar entender isto. Se eu estou sonhando, buscando essa vida corpórea, é porque algo eu preciso, nesta existência corpórea, utilizar para um ajuste ou alguma coisa desse tipo. Mas essas percepções podem ser feitas também nos consultórios dos psicólogos, que pode fazer a hipnose e assim por diante. Pode também, durante um passe magnético, o magnetizador pode aplicar um passe, levar ele para a região do sonâmbulo, para a hipnose e assim por diante, e trazer ele para uma dessas existências corpóreas. Em uma comunicação espiritual, é por isso que as mediúnicas, os obsessores não dão comunicação pelo médium que ele está obsediando, dá por outro. Porque se ele vier no campo do médium, como são muito parecidas as energias, ele fica preso ali no campo, e aí o médium começa a ficar sentindo fadigado, e aí fica numa situação muito difícil, não dá mais comunicação, até que faça uma limpeza do seu campo. Então, uma vez eu dei comunicação, a ajuda de uma criança, e aí eu me vi junto dessa criança em outra existência corpórea, com uma mulher que eu conheço também, e a gente tinha uma vida a dois e com essa filha. E aí, quando eu vi tudo aquilo ali, vivenciei, eu tive dificuldade de assumir meu corpo físico. Pela primeira vez eu tive dificuldade, porque eu fiquei preso àquela vida corpórea passada, que foi uma vida que ficou muita coisa por resolver, e eu estava indo resgatar essa minha filha, que já era uma mocinha, 12 anos de idade. E aí eu sofri muito para o retorno. Foi um pouco tempo isso aí, gente. Então, os pacientes sonâmbulos, e muitos de nós aí têm essas faculdades aí, no livro do Espírito, a questão 455, para o Espiritismo, o sonambulismo é um dos fenômenos psicológicos, é uma luz projetada sobre a psicologia, e aí é que se pode estudar a alma, porque é onde está e se mostra a sua descoberta, é onde vai buscar no perispírito aí a vivência, né, gente? Bom, eu falei um pouquinho mais rápido, porque já são 8 horas, né? A gente começou a aula às 7h30, 30 minutos, e eu pedi para vocês trazerem aí uma caneta e um lápis para a gente fazer essa prática aí, tá bom? Hoje é um dia mundial do coração, eu mesmo aproveitei, já marquei então um exame de coração, mas é bom a gente fazer uns examezinhos aí, viu, gente? Eu vou voltar para vocês agora, para a gente começar a ver cada um de vocês aí. Vou parar minha apresentação. Já estou apresentando para vocês, já apareço para vocês, né? Tá todo mundo cansadinho aí, né, gente? Todo mundo cansadinho. Olha como tá todo mundo aí. Eduardo. O pai Rafael tá até de medalha no pescoço. A medalha é crachá da empresa. Você tá vendo aí, Helena? O cara não é brincadeira não, tá de crachá de tudo aí. Hélida, apareceu, né, Hélida? Teve algumas pessoas de farda, né? Teve algumas pessoas aí, gente, que não conseguiram entrar. Eu vi aqui as mensagens, que não estava conseguindo entrar. Viu, Rafael? Lá do grupo dos médios, né?
Nós estamos aí com basicamente 34 pessoas. 34. Era uma turma de 50 e pouco. É normal isso, viu, gente? A Vilma conseguiu aí também, né? Gente, ó, vocês conseguiram entender as manifestações? Se vocês desencarnassem agora e quisessem conversar com um parente de vocês, como é que vocês fariam? Eu ia tentar abraçar ele. Mas como? Seria impossível, né? Não, é possível abraçar. O que é que vocês fariam, gente? Olha, primeiramente você vai ter que saber falar pelo pensamento. Psicografia? Você escreveu uma carta, Michele? Tá. A sua experiência? Agora imagine você falando isso. E se fosse a sua mãe ou a sua avó, que quer falar que você não sabe nada disso, como é que faria? Se fosse a sua avó que não tem conhecimento nenhum, que você está tendo agora, pela psicografia, você fazia uma pancadazinha lá e assim por diante. Aí tem médio, gente, que quando dá a comunicação espiritual, que faz a manifestação mediúnica, tem médio que grita, fala alto, ele copia o que o espírito está falando lá, do jeitinho que o espírito está fazendo, ele faz. E o médio ele é responsável pela manifestação. Vamos supor que o espírito venha xingar a mim, aí você vai me xingar? Você tem que filtrar isso e colocar que o espírito está com raiva de mim, mas não vai dizer o que ele está dizendo, né? Como é ruim encontrar um obsessor nosso de outra existência, alguém que tem raiva da gente, e ele fica atuando, gente, na nossa vida, sabe como? Tirando tudo aquilo que vai nos dar satisfação. Vamos supor que eu estou ali louco para casar, aí esse espírito que foi uma companheira minha de outra existência corpórea, ela vai me deixar casar com alguém? Não vai, né? Por ciúme ela não deixa, aí eu vou ficar em relacionamento, mais relacionamento, e olha, gente, quando você encontra uma outra pessoa, ela também tem os espíritos dela que acompanham ela, tem os seus e tem o dela, ela vai ficar aí, olha o time agora, vai ficar grande, você vai ter que vencer os seus e os dela. Às vezes fala assim, foi incompatibilidade de gênio, né? Os dois não têm o mesmo gênio, são fortes, e assim por diante. Fala, Sérgio, você ia falar aí. Você ia perguntar, Sérgio? Sim, boa noite a todos. Eu vejo as experiências mediúnicas que eu já tive são muito variadas. Por exemplo, eu não consigo ter sonhos, né, vamos dizer assim, de vidas passadas. Ao contrário, pelas coisas que me acontecem atualmente por aqui, pelo que eu faço, eu consigo mais ou menos imaginar o que eu já fui. Tá? E não é nada agradável saber disso, deixar bem claro. Agora, depende de, como você colocou aí, de madeiras estalando, aquele negócio todo, eu sou bem cético nisso. E a espiritualidade sabe. Eu sou cético, não é qualquer coisa que vai me assustar, não. Ou se tem intenção disso, né? Também tenho os espíritos desobedecem e ficam fazendo barulhos para te assustar, deixar você com medo. Então, nesse ponto eu sou cético. Né? Agora, já passei por muitas experiências, né? Tem uma que é fatídica, eu estar andando na rua de defrontar com uma pessoa que vem me encarando. Essa pessoa me encara e eu não consigo desgrudar os olhos dela. Passa um
Ó, ainda bem que o nosso anjo guardião, ele já tem um conhecimento mais do que nós, né? E sabe da dificuldade nossa. Senão puxaria a orelha da gente mesmo no físico, né? Eles poderiam fazer isso se o médium fosse defeito físico, pegava o ectoplasma ali e puxava a orelhona da gente mesmo. Gente, ó, nós somos à noite, todos nós à noite, nosso anjo guardião vem, aplica um passe na região coronária e você sai do seu corpo. Todos nós saímos do nosso corpo. Todos nós saímos do corpo. E aí, esse momento que você sai do corpo, seu anjo guardião conversa com você. Te explica como foi teu dia, o que estou até errando. E diz que teu planejamento reencarnatório é isso e isso. Aí você fala assim, eu não acredito. Aí ele vai levar você para uma colônia, vai para a área da reencarnação, vai pegar a sua reencarnação, abrir e você vai assistir o que você programou. Você programando. Eita, é isso mesmo. Tem que ficar com esse homem chato. Tem que ficar com essa mulher chata. Olha, eu programei de ficar com ela. Não tem jeito. Aí volta, no dia seguinte está você lá, quietinho ou quietinha do lado daquele ser. Mas Pedro, eu tenho que suportar isso? Depende. Se você pediu isso, pediu para ajudar aquela pessoa e achou que vai ajudar. Gente, é interessante, ó. Voltando ao desencarne, quando a gente desencarna, vamos supor que o seu cachorro, que só vive 18 anos, 20 anos, o seu cachorro desencarnou. Aí o seu cachorrinho, no mundo espiritual, tem o mundo dos animais. Ele não vai para o mundo dos animais, ele fica dentro de casa. Ele vai derrubar as coisas dentro de casa, em espírito, correndo. Se tiver espírito lá, ele vai correr atrás dos espíritos latinos. Não é interessante? E a pessoa, quando à noite dorme, que sai do corpo físico, deixa o corpo lá, encontra com o cachorrinho dela, e fica ali, ó, dá comida, brinca com ele, que ele come. Ele está na fase instintiva ainda, ele não está com a razão. Tem fome o cachorrinho, tem sede. E quando a pessoa desencarna, aí você com ele. Tem muitos espíritos, gente, que se apresentam com o cachorro na mão. Mulheres com aqueles cachorrinhos mesmo que ela tinha encarnada, o cachorrinho foi, ela foi também. Ela se apresenta com o cachorrinho, eu já vi tanto espírito assim. E você passa por ele, Sérgio, ele faz isso, o cachorro, querendo morder você, e aí? Olhar para você fitar é bom. Eu comentei com vocês que eu estava no Shopping Salvador, faz uns 4 anos, eu fui comprar um HD, e eu vi uma senhora chegando, e tinha um espírito jovem do lado dela. Quando ela adentrou a loja, chegou um outro espírito com tipo um chicote e pegou pelo pescoço o rapaz e puxou. O rapaz estava desencarnado. E eu acho que era filho daquela senhora, estava acompanhando ela. E ele foi escravizado naquela noite. Foi pego pelos irmãos. No mundo espiritual, gente, tem vários espíritos assim, escravizando. Pegam e escravizam. Aí vai trabalhar para essas pessoas que estão videntes, que fez isso, bota marido de volta, não sei o que, essas coisas todas aí. Eles vão e vendem isso aí. Vende aquele escravo. E ele, coitado, vai ficar ali. Ou mesmo ele pode sair pela rua, perambulando, pedindo comida, e chega uma situação dessa e é escravizado. E para comer, bota as coisas para escravo, que é escravo, né? Desde a época dos escravos tinha isso. Os escravos fugiam, botavam nas cidades esquinas encruzilhadas a comida, porque quando eles passassem por ali, eles comiam, né? No mundo espiritual se utiliza dessa forma, muita gente assim. Então a manifestação espiritual, ela se dá, gente, porque quem desencarna, se fosse a gente, quer se comunicar, quer conversar com os seus. Tem gente que fica viúvo ou viúva, sente a cama à noite, baixar ali naquele lugar que era do marido, e ele vem à noite ali. Nós temos um corpo parecido com esse, um corpo semimaterial, é natural isto. Então as manifestações espirituais, elas existem, essas pancadas, o chuveiro fica lá, cotigando lá a torneira, tchuc, tchuc, tchuc. Aí os espíritos vão lá e abrem, não tem jeito, você vai lá, fecha, daqui a pouco abre de novo. Eles querem tomar banho, eles querem se alimentar, milhares. E aí, se ele estiver doente, se aproximar de você,
Aí a manifestação, você começa a ficar doente. Se for um acidentado com o braço todo quebrado, chegar perto de você, vai sentir o braço dolorido. Mais alguma pergunta? É Vilma que vai fazer pergunta aí, Vilma? Está com o microfone ligado? Não, estou só escutando. Vilma é uma aluna nova aí, viu, gente? Todo mundo com sono aí, né? Então, eu estou aqui, tá ligado, porque eu estou só escutando, Pedro. É tudo muito interessante, como é muito novo para mim. Então, tudo que vocês estão falando aí para mim é mais aprendizado. Ele falou de um sonho aí. Eu tinha um sonho com uma casa branca, numa fazenda, e eu sempre sonhava e estava deitado e vi uma mulher como se fosse um crucifixo, mas não era um crucifixo, era um punhal. Tive uma reencarnação difícil. Eu fui trabalhar numa mineradora, e quando cheguei nessa mineradora, que eu olhei para a casa, era a casa que eu sonhava. Eu fui na casa, e no meio da casa tinha uma igreja próximo dela, e estava enterrado os donos daquela casa, os coronéis. E quando eu olhei para um dos coronéis lá, me parecia muito parecido. E aí eu comecei a ver coisas. Teve uma vez dentro da subestação, que eu sou engenheiro eletricista, dentro da subestação eu vi uma cobra cipó enorme, né? Eu disse, tinha uma cobra aqui, ó. Ela correu para o piso falso, eu tirei a parte do piso, procurei essa cobra, procurei nada, porque ela apareceu atrás de mim, eu atrás dela de novo. Aí o irmão que me acompanha, que é um preto velho, o pai Joaquim, disse, meu filho, na próxima vez traga um rolo de fumo, bota no seu bolso, quando você vê essa cobra, você pega no fumo, tira para fora que eu vou revelar quem é ela. Era um espírito se manifestando como cobra. Os espíritos, gente, chegam na sua roupa e se transformam na sua roupa. Aí você pega aquela camisa e está vestindo ele, com camisa e tudo. E vai com você. É por isso que é bom a gente, não é só passar o ferro, não, olhar para a camisa, para a roupa vestir,